Amém, gente. Talvez você esteja nesse período de distanciamento social assistindo mais filmes do que o normal. Filmes maravilhosos que tem disponíveis, muitos deles com lições até cristãs, que ensinam para gente sobre a vida criada por Deus, bela, criativa, que transmitem sensibilidade humana e artística, de modo que a gente muitas vezes é tocado e fica emocionado com certos filmes. E às vezes nossos filhos, não tão grandes ainda, Isaac principalmente ainda, criança estranha um pouco, não é? Ué, você está chorando, papai, mamãe? Em certas cenas muito emotivas que mexem com a gente, eu falo, um dia você vai ter sofrido o suficiente na vida para perceber a riqueza e a beleza dessa cena, o porquê que ela está me tocando agora. Claro que eles novos ainda não viveram experiências tão impactantes de sofrimento, tão confrontadoras, tão cirúrgicas para a alma. E a gente que está vivendo há mais tempo, a gente que já passou dos 20, já viveu experiências muito difíceis, de lutas muito grandes. Isso não tem a ver com classe social, não tem a ver com nível cultural. Todo ser humano é um ser que enfrenta lutas e experiências. Eu li um livro que eu estou lendo, A Depressão de Spurgeon, até recomendo para quem quer estudar um pouco o assunto, forma como Spurgeon encarava o seu próprio luto, seus próprios dramas, depressões e sofrimentos. E esse ator, Zach Esvine, ele fala o seguinte: neste mundo caído, a tristeza é um ato de sanidade, e nossas lágrimas, o testemunho daquilo que são. A verdade é que, a partir do momento que o homem caiu e que existe pecado no mundo, o sofrimento é inevitável. A questão é se a gente tem lidado com ele de modo sensível e responsável, se a gente tem aprendido com ele ou não. E a vida cristã não livra a gente de muitos sofrimentos. Na verdade, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus foi o exemplo de alguém que mostrou para nós que aquilo que ele veio fazer no sentido de resgatar a nossa humanidade perdida para o pecado, tem a ver, sim, com o sofrimento. Tem a ver com o drama de uma vida marcada pelo pecado, no mundo de pecadores, no mundo e num sistema de valores onde o pecado muitas vezes prevalece. E é exatamente nesse momento que a palavra do Senhor diz que Jesus seria aquele que tiraria de nós o coração de pedra, o coração petrificado pelo pecado, insensível, e nos daria um coração de carne, um coração humano, sensível, capaz de se compadecer, de se condoer. E é nesse processo de muitas lutas, dramas e sofrimentos que todos nós, como humanos no mundo, passamos. É que Deus opera grandes transformações na nossa vida, é que Deus nos aproxima dEle, é que Deus nos dá talvez as experiências mais maravilhosas com Ele, com o Espírito Santo. A gente crê assim, C.S. Lewis escrevendo sobre a dor, sobre o sofrimento, ele tem essa frase que deu título a essa mensagem, talvez uma das frases mais citadas em pregações: a dor é o megafone de Deus. Sem dúvida nenhuma, Deus, historicamente, tem usado a dor para forjar o caráter do seu povo, para forjar o caráter de seus servos e de suas servas, de seus filhos e de suas filhas. Noé construiu a arca debaixo de humilhação, debaixo de adversidade. Foi muito difícil ele enfrentar aquilo. Israel viveu 40 anos no deserto, é verdade, Deus se manifestava ali, mas ele não estava mais no Egito, ele não estava mais numa grande cidade estruturada, ele estava no deserto. E não deixava de ser deserto, e não deixava de ser difícil. E foi ali que Deus forjou o caráter do seu povo, ensinou o seu povo a ser dependente dele. Josué, comandante, que levou o povo à conquista da terra prometida, que coisa maravilhosa, que coisa romântica, mas irmãos, não se enganem, foi debaixo de batalhas sangrentas. Davi se tornou o grande rei de Israel, mas não sem estar na mira de Saul como rei, queria matá-lo, aquele que ele respeitava como rei, como ungido do Senhor, queria tirar a vida dele. Deus também, na vida de Elias, por exemplo, usou Jezabel. Que falar de Jó, com todo o sofrimento e toda luta que ele enfrentou,
E aí a gente vai para o Novo Testamento, vê João Batista na mira de Herodias, acaba tendo a sua cabeça decepada e colocada num prato. E a gente vê Jesus sendo perseguido pelas autoridades religiosas. A gente vê os grandes personagens da Bíblia, o apóstolo Paulo sendo açoitado por causa do Evangelho, preso por causa do Evangelho. Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus na história sofrendo por causa da sua fidelidade a Deus. E com isso, aprendendo lições profundas e deixando para nós exemplos tremendos. E essa história que a gente vai ler hoje é a história de uma mulher, de uma mãe, que foi assim, que deixou que a sua experiência de sofrimento, de tristeza, de angústia, a tornasse uma mulher tremendamente, poderosamente usada por Deus. Uma mulher que entrou para a história, e nós estamos aqui 3.000 anos depois falando dela. E a gente tem muito a aprender com ela. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana: por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava, na verdade, derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Irmãos, essa história é tremenda e maravilhosa por diversos motivos. Ana deixa para nós diversos exemplos, mas a coisa mais importante para a gente agora é entender que Ana não exerceu essa fé arrojada, exemplar, devotada ao Senhor, num contexto de avivamento.
num contexto em que todas as coisas eram favoráveis, em que o povo de Deus estava vivendo quebrantado, em que o sacerdote era um exemplo de homem e seus filhos eram exemplos. Ela exerce sua fé num tempo em que a geração que nasceu na terra da promessa não conhecia mais a Deus. É isso que Juízes, capítulo 2, verso 11 diz: os israelitas abandonaram ao Senhor e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Era um contexto de caos espiritual, de abandono, de apostasia. Não havia um profeta para apontar o caminho e a direção, não havia ninguém para ler a palavra e para confrontar o povo e os pecados do povo. Juízes 21, 25 diz: não havia rei em Israel naquele tempo. Cada um fazia como achava melhor, como parecia certo. E Eli, esse sumo sacerdote, já era um sumo sacerdote, ou esse sacerdote era um sacerdote bonachão, desleixado espiritualmente, a ponto de os seus filhos não terem simplesmente errado aqui e ali. Diz o texto de 1 Samuel 2,12 que os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Essa é a descrição deles. Então, a família de Eli é o exemplo de tudo aquilo que era avesso àquilo que Deus tinha ensinado na palavra dele, aquilo que Eli deveria ensinar, e na verdade, a casa de Eli estava comprometida e os seus filhos depois sofreriam as consequências do seu pecado. Mas no meio de toda essa apostasia generalizada, Ana prevalece em oração com Deus. Ana prevalece, Ana vivia um drama em que, além de toda essa situação desfavorável que cercava ela era, na verdade, a segunda esposa de Eucana. Um tempo em que a impiedade era tanta que a poligamia era normal. Deus não recomenda a poligamia, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Pelo contrário, a Bíblia revela todas as consequências dramáticas, tristes da poligamia, desde os tempos mais remotos. E no Novo Testamento é um pré-requisito a monogamia para exercício de qualquer liderança na igreja. Para além de ela ser a segunda esposa de Eucana, ela era uma mulher estéril. Isso naquela cultura era uma maldição. Ela vivia, na verdade, a mulher naquele tempo era, por um lado, muito desvalorizada naquela cultura, mas ela ganhava valor e a vida e a existência das mulheres ganhava propósito quando ela tinha um filho, porque ninguém questiona o valor da maternidade. Todos nós estamos aqui porque uma mãe nos gestou e nos deu à luz e cuidou de nós. Então, a maternidade dignificava a mulher de uma forma como a nossa cultura muitas vezes nem valoriza tanto quanto era valorizado naquela época. Não existiam naquela época alternativas para a mulher se sentir valorizada. A grande coroa da mulher era ser mãe. O grande prêmio, a grande recompensa existencial dela, aquilo que dava sentido à sua vida, era ter filhos e criar filhos. E ela era estéril. E ela não podia ter filhos. E ela estava numa situação que ela já se sentia por si só humilhada, e não bastasse isso, diz o texto, que ela vivia com uma rival debaixo do mesmo teto, e essa rival, diz o texto, que humilhava ela por causa da esterilidade dela, perseguia ela. Penina era uma mulher má e provocava ela continuamente para irritar. Seu marido não a compreendia. Quando Ana abria o coração e dizia que essa situação era para ela não só constrangedora, mas uma situação que trazia uma profunda depressão e tristeza para a sua vida, o seu marido diz, né, sem sensibilidade nenhuma: ué, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aquela atitude de alguém que eu não entendo porque você está sentindo isso e também não estou preocupado com o que você está sentindo. Estou preocupado com o fato de que eu sou um marido tão bom que você não tem nada para reclamar. Você não devia estar reclamando. Seu marido não tinha a devida sensibilidade para lidar com o problema dela.
Então Ana era essa mulher que tinha todos os motivos para viver se queixando. Ela tinha todos os motivos para não querer mais ir até o santuário, para não querer mais viver dentro daquela casa. Ela tinha todos os motivos para viver se sentindo vítima da existência, para se sentir uma vítima de Deus. Mas diz o texto, em primeiro lugar, que Ana vai até o santuário. Ana vai ao lugar que era reconhecidamente o lugar da presença de Deus. Hoje a gente sabe que o nosso coração é o lugar onde Deus habita, o nosso corpo é santuário do Deus vivente. A palavra diz isso para a gente. Mas naquele tempo o santuário era o lugar da presença de Deus. E a primeira lição que Ana nos mostra é que se está difícil, continue indo até o Senhor. Uma das grandes bênçãos de ser igreja no meio da quarentena é o fato, irmãos queridos, de que nenhum governante, nenhum presidente, nenhum prefeito pode fechar uma igreja. Pode fechar templos, pode fechar lugar de culto, mas a igreja somos nós. Você que está aí me ouvindo em casa, você é a igreja do Senhor reunida aí com a sua família, onde 2 ou 3 estão reunidos, eu ali estou no meio deles. E aí, irmãos queridos, ir até o Senhor hoje tem a ver com a gente se colocar na presença dEle em oração, de a gente clamar a Ele, de a gente confiar nele. E ela então vai até o santuário, verso 10, se levanta com a alma amargurada, chora muito e ora ao Senhor. Porque ela sabe que se as coisas estão difíceis, não há lugar melhor para se estar do que a presença de Deus. Algumas pessoas, fora desse período excepcional que a gente está vivendo, pensam assim, poxa, eu estou tão deprimido, estou precisando ir no shopping. Outros falam assim, poxa, eu estou tão deprimido, estou precisando ir, fazer um programa cultural. Tentam, de algum modo, com entretenimento, anestesiar a sua dor e o seu sofrimento, com consumo, com compras, com coisas que podem trazer sensações boas para as sinapses cerebrais, não é? Pode fazer uma produção aí de boas sensações psíquicas. Mas, na verdade, irmãos, Ana sabia que, diante de toda a luta e de sofrimento, não há um lugar mais poderosamente curativo, um lugar que tem um poder maior de transformar do que a presença de Deus. Por isso, o lugar onde ela quer estar é na presença de Deus. Ela não quer ficar trancada no quarto reclamando da vida. Ela não quer simplesmente falar para Eucana, acabou o nosso casamento. Ela tinha razões para isso. Ela tinha razões humanas, na verdade, para nunca mais pisar no santuário. Mais um lugar onde ela deveria ser abençoada e ministrada, e ela ia para lá passar vergonha e ser humilhada. Ela podia, irmãos queridos, ser alguém que se excluísse totalmente de tudo. Mas ela não faz isso. Ela continua, e diz o texto que ano após ano, eles iam, e Ana ficava no mesmo estado emocional, toda vez, e o coração dela continuava apegado ao Senhor. As pessoas olhavam para ela e diziam assim, olha que mulher miserável. Ana depositava toda a sua esperança de mudança em Deus. E Deus, quando olhava para ela, Ele pensava assim, eu estou preparando essa mulher como Senhor da história dela e como Senhor da história do meu povo para uma missão tremenda e poderosa. Eu estou preparando essa mulher não para simplesmente ter um filho ou ter filhos, eu estou preparando ela para dar à luz a um filho que vai dar início a um novo tempo na minha relação com o meu povo. E Samuel foi essa pessoa que marcou o início de uma nova forma de Deus se relacionar com o seu povo, a forma usando profetas na presença dele. Eu estou preparando o mundo para conhecer o primeiro dos grandes profetas, aquele que vai ser usado para ungir os 2 primeiros reis da monarquia de Israel. E muitas vezes, irmãos queridos, a gente não consegue enxergar as coisas mesmo como Deus enxerga.
Deus é soberano, Ele é onisciente. Ele não está olhando as circunstâncias momentâneas. Ele está olhando lá na frente. E Ele tem propósitos para aquilo para que a gente não vê propósito nenhum. Há certos sofrimentos que para nós não fazem nenhum sentido, mas para Deus fazem todo sentido. Talvez alguns que já viveram mais tempo, quando olham para trás e ouvem, lembram de certos nãos que receberam de Deus, e olham para o presente e falam assim: glória a Deus por aquele não. Obrigado, Senhor, por aquela porta que se fechou. Obrigado porque não deu certo 10, 20 anos atrás, com aquele relacionamento, com aquele local que eu trabalhava, com aquele curso que eu queria fazer. Obrigado, Senhor, porque aqueles sonhos que eu tinha, o Senhor não levou para frente. Hoje eu consigo entender isso. Eu consigo entender que o Senhor estava me conduzindo para algo muito maior, muito mais importante, muito mais decisivo. Mas Ana só teve essa experiência porque ela foi até o Senhor. Ela insistiu em buscar ao Senhor, em orar, em clamar, em depositar no Senhor toda a sua esperança. Foi só por isso. Não importa o que você tem enfrentado hoje, de luta, de drama, de tristeza, de adversidade. O que Ana deixa para a gente de exemplo é: continue indo até o Senhor. O Senhor está exatamente aí onde você está. Deus é onisciente. A palavra dele nos garante isso. O que nos separa de Deus não é nenhuma barreira geográfica ou física. O que separa a gente de Deus é o nosso próprio coração enganoso, nosso próprio coração duro, o nosso próprio coração muitas vezes indiferente a Ele. Mas aqueles que têm orado e têm clamado, gente, esses têm experimentado da presença viva e poderosa de Deus. Segunda lição que Ana nos deixa: se o teu sonho não está funcionando, renda-se ao sonho de Deus para você. Diz o texto que Ana descreve a si mesma no verso 11 como alguém que estava em grande angústia e tristeza. Ela estava dominada pela sua própria obsessão por ser mãe. Ela queria ser mãe a todo custo. E talvez ela fantasiasse: poxa, se eu tivesse um filho, eu poderia mimar ele assim, assado. Eu poderia, enfim, cercar ele de uma situação tão confortável, tão boa. Eu poderia fazer dele o meu filhinho mimado, o meu bibelô, como se diz, não é? E eu finalmente esfregaria na cara de todo mundo que eu também posso ser uma mulher 100% apta para a maternidade. E eu me sentiria tão realizada, e isso satisfaria a minha alma de tal forma que eu me sentiria plena, para usar uma gíria comum do nosso tempo aí. E ele se tornaria, quem sabe, um garoto mimado, um garoto sem propósito, um garoto estragado por uma mãe que o idolatra. Mas não era isso que Deus tinha para Ana. Esse era o sonho dela. Mas Deus aguardou o coração de Ana ser tratado para que Samuel se tornasse, não um ídolo para ela, mas se tornasse alguém com um propósito muito maior. E diz o texto que Ana, então, derrama sua alma diante do Senhor. E no momento que ela derrama sua alma diante do Senhor, a sua disposição de coração muda. Não sei se você tem essa experiência com frequência, mas eu tenho com muita frequência. Diversas vezes a gente está vindo para a reunião de oração, o coração está triste, está pesado, está cansado, fisicamente, mentalmente, exausto. Poxa, vou para a reunião de oração, mas eu estou tão mal. E quando a gente se coloca para orar, pouco mais de 1 hora juntos, no final da reunião parece que não tem peso nenhum. De repente tudo fica leve, a paz do Senhor toma o nosso coração, e todos aqueles problemas que ficavam atordoando a gente levava para o travesseiro, de repente somem, se tornam coisa pequena, coisa sem importância. E a gente é tomado de uma confiança no Senhor, de forma que, irmãos queridos, a gente precisa exercitar a nossa vida no altar do Senhor.
porque todas as vezes que a gente se coloca diante dele, nossa disposição de coração muda. Talvez os fatos não mudem, porque ele não quer mudar os fatos, mas o modo como a gente enxerga as coisas muda. O modo como a gente enxerga nosso casamento, o modo como a gente enxerga os nossos filhos, o modo como a gente reage às coisas. Quem está na carne, quem não tem orado, quem não tem buscado a Deus, vai dando lugar à ira, a uma atitude descompensada, a uma atitude desequilibrada. Mas quem tem se colocado diante do Senhor, olha para as suas próprias atitudes e diz, olha, o eu natural, o Jonatas natural, que jamais reagiria assim. Eu estou reagindo porque eu clamei a Deus e Ele mudou minha forma de ver as coisas. E olha o que Deus faz com Ana, verso 11. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca mais serão cortados. Tudo que Ana queria era um filho. Enquanto tudo que ela queria era um filho para satisfazer a si mesma, Ana só viu o sofrimento. Mas quando ela passou a enxergar a sua vida na perspectiva de Deus, e do sonho de Deus, e do projeto de Deus para a vida dela enquanto mãe, aí tudo se desanuviou. E aí ela entendeu que Deus queria ela, não parcialmente, queria ela e o projeto dela e o sonho dela por completo, para Ele, para a glória dEle, para algo muito maior do que ela, os sonhos dela, os sentimentos dela, as realizações dela. E aí, quando a gente faz assim, quando a gente age de forma a entregar a Deus os nossos sonhos e nos submeter aos sonhos dEle para nós, a gente descobre que há mais de Deus para nós do que os nossos sonhos. A gente descobre que não adianta resolvermos o nosso problema individual enquanto a nação está um caos espiritual. A gente descobre que se a gente tem filho, tem emprego, se a gente tem, seja lá o que for, tudo isso tem que ser por Deus, por Ele, para Ele e por meio dEle, todas as coisas. A gente descobre que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos pensamentos. E quando isso acontece, irmãos, a gente passa a viver o sonho de Deus para a nossa vida. E aí corre o risco de daqui a 3.000 anos, alguém está pregando em algum lugar sobre a vida de Jonatas, de João, de Maria, de você que está me ouvindo aqui. Quando você entrega a Deus os seus sonhos e fala, Senhor, toma aqui, a minha vida é tua, meus filhos são teus, o que eu tenho e o que eu sou são teus, os meus bens, os recursos, os dons, a inteligência, tudo isso eu quero usar para a tua glória, seja glorificado e honrado na minha vida. Quando a gente ora assim, irmãos, Deus começa a agir. Depois de desmamá-lo, diz, capítulo 1, verso 24, Ana levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Ana foi capaz de entregar o seu tesouro maior, o objeto do seu desejo, do seu maior desejo ao Senhor. E só quando ela fez isso, ela foi capaz de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com coração leve, com coração confiante. A pergunta não é, Senhor, como meus filhos podem ser bem-sucedidos no mundo? A pergunta que a gente tem que fazer é, Senhor, como eu posso ser usado pelo Senhor na vida desse filho que é teu e o Senhor delegou a minha responsabilidade de cuidar dele? A pergunta não é, Senhor, como eu posso fazer para realizar os meus sonhos e fazer valer a minha vontade? A pergunta é, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, na terra, como ela é feita nos céus, na minha casa, no meu casamento. Sem passarmos pelo vale da aflição, nós não aprendemos o valor da bênção.
sem entendermos a tragédia que o nosso pecado representa, jamais vamos entender a importância do que Jesus fez por nós na cruz. Jamais vamos entender a importância do sofrimento que foi preciso para que eu e você estivéssemos hoje aqui com liberdade na presença de Deus, cultuando a Ele. Em terceira e última lição que eu queria destacar aqui no exemplo de Ana: se Deus prometeu, espere no Senhor. Verso 17, Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Verso 18, e ela responde a Eli: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Algo aconteceu ali, algo de poderoso, de tremendo aconteceu no coração e no corpo de Ana. O próprio Deus ministrou a ela uma cura física, mas acima disso diz o texto que o seu estado emocional mudou, o seu rosto mudou, a sua forma de enxergar tudo, de sentir as coisas, muda. Por quê? Porque ela se colocou diante do Senhor. E Eli, que até então estava hostilizando ela, interpretando ela da pior forma, tratando ela como uma bêbada, agora está abençoando Ana no ato subsequente. E em algum momento, irmãos queridos, o Senhor olha para aquele sacerdote que era um bonachão, que era desleixado espiritualmente, cujos filhos estavam num caminho de iniquidade, e diz assim: eu vou usar esse sacerdote de novo. Porque não é Eli que está no controle da história, nem é Ana quem está no controle da história, é o Senhor que está no controle da história. Se o Senhor está no controle da história, cabe a nós confiar e esperar, porque no tempo certo o Senhor vai agir na sua vida, e essa porta que você espera que se abra, Ele vai abrir, quando Ele quiser abrir, do modo como Ele quiser abrir. E Ana então precisou confiar no Senhor. E eu perguntaria para você hoje: qual é o maior sonho que você tem para os seus filhos? Qual é o maior sonho que você tem para o seu casamento? Quais são os maiores sonhos que você tem? Será que você pode dizer que a maior bênção que você tem para a vida dos seus filhos são que eles vivam uma vida de temor a Deus e a palavra dEle? Será que é que você viva uma vida de temor e de piedade diante de Deus? Diz o texto que o Senhor foi bondoso para com Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e a 2 filhas. 1 Samuel 2:21, capítulo seguinte. Diz o texto que Ana pediu apenas um filho. E Deus, no momento em que ela oferece esse filho para os propósitos dele, no momento que ela se rende a um projeto maior de redenção nacional, nesse momento, Deus dá a ela muito mais do que ela tinha pedido. E dá a ela ainda 3 filhos e 2 filhas. E Ana fica ao todo com 6 filhos. Uma mulher que no início da história era uma mulher triste, ansiosa, tomada de pensamentos totalmente egocêntricos, perdida, não sabendo qual era o projeto de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para o seu sofrimento. No final do texto é uma mulher com um rosto em paz, com um coração alegre e recompensada abundantemente pelo Senhor. Sabe por quê? Porque ela decidiu esperar no Senhor, confiar no Senhor. E o Senhor, no tempo certo, sempre responde e ministra ao coração daqueles que esperam nele. Isaías 40, verso 30 diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É sempre assim com a gente também. Espere no Senhor. Essa é uma terceira e última lição que Ana nos dá. Quando a nossa missão, enquanto pais, cônjuges e profissionais, é motivada pela glória de Deus, a nossa existência se enche de propósito e somos levados a superar o insuperável. Essa que é a verdade. O que Deus espera de mim e de você hoje é que a gente vá até Ele, que a gente vá com o coração totalmente disposto a
buscá-lo, mesmo que a gente não ouça a sua voz, mesmo que a gente não veja ainda o milagre acontecer. E buscando o Senhor, que a gente renda a Ele todos os nossos projetos, sonhos, tudo aquilo que hoje angustia a nossa alma. E colocando essas coisas diante dEle, a gente espere confiantemente nele, para que Ele, no tempo oportuno, execute o seu sonho, o seu projeto para a nossa vida e para o nosso coração. Aplicações aqui para você guardar e a gente encerrar. O que quer que o abata, não desista de clamar. Não importa o que tem angustiado o teu coração hoje, não importa se aqueles que estão à sua volta não têm tido sensibilidade para lidar com o drama que você tem enfrentado, não importa se você tem rivais que te perseguem, que te hostilizam, que fazem pouco caso de você, não importa se as portas não têm se aberto. A lição que Deus quer nos dar essa noite é: continue clamando, porque enquanto há um clamor a Deus, enquanto há alguém que crê no Senhor e que busca Ele, tudo pode mudar, tudo pode acontecer, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, e Ele pode sim operar um milagre na sua vida e no seu coração. Segunda aplicação: priorize os sonhos de Deus sobre os seus pessoais, como o Senhor Jesus fez. Pai, seja feita a tua vontade. Se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, faça-se conforme a sua vontade. Senhor, eu tenho tantos planos, tantos sonhos, tantos projetos, mas eu não quero impor nenhum deles sobre o Senhor. Eu sei que o Senhor tem projetos muito maiores. Eu sei que essa minha aparente esterilidade, essa minha aparente improdutividade, que tanto me envergonha, desemprego, sensação de derrota, de perda, de fracasso, tudo isso que tanto me envergonha pode estar sendo apenas um tempo de o Senhor me preparar para me usar de uma forma ainda mais tremenda e gloriosa do que um dia eu imaginei e sonhei em ter. Foi o que Deus fez com Ana, e a gente crê nesse mesmo Deus que pegou uma estéril, sofrida e amargurada e deu a ela 6 filhos, sendo um deles o primeiro dos grandes profetas usados por Deus na Bíblia. Priorize os sonhos de Deus, porque Deus pode te levar muito além do que você sequer é capaz de sonhar. Terceira aplicação: espere com paciência. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Espere com paciência. Paciência produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Não é isso que a palavra ensina? A paciência tem um papel fundamental no amadurecimento da nossa fé. No início do texto eu citei o exemplo dos meus filhos, falei para eles: olha, sem sofrimento vocês nunca vão se sensibilizar diante de certas cenas de filmes. Porque o sofrimento faz a gente perceber a existência de uma forma muito mais humana. O nosso coração se torna cada vez mais de carne quando a gente está na presença de Deus, cada vez mais humano. E, na verdade, isso tudo é fruto de um amadurecimento que se deu debaixo de muito sofrimento, de muita espera. E muita gente fica observando o sucesso de um aqui, do outro ali, e não faz ideia do que essa pessoa viveu até se tornar uma pessoa tão usada por Deus, uma pessoa tão bem-sucedida, até profissionalmente. Não faz ideia do quanto ela teve que pôr em prática valores cristãos como humildade, fidelidade, lealdade, justiça, verdade. Então, não se desespere se as coisas não têm acontecido no seu tempo e no seu ritmo. Espere com paciência. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus colocou no seu coração essa fé e essa confiança, continua indo até Ele, porque no tempo certo as coisas vão acontecer. Vamos orar? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, Pai, porque mais uma vez ela nos aponta o exemplo de alguém, Senhor, que aprendeu a esperar no Senhor, aprendeu a crer no Senhor, e por isso foi capaz de superar momentos tão difíceis, dramas,
tão terríveis que nenhum de nós quer nenhum dia passar, Senhor. E o que eu te peço é que o Senhor me capacite a tua igreja a triunfar sobre o desespero do pecado, o desespero da incredulidade, a sensação de derrota, de fracasso, de abandono, o isolamento, as enfermidades, as perdas. Senhor querido, a gente quer sair desse momento de luto, de drama, de tristeza, para um momento em que a gente não vai definitivamente, Senhor, continuar exercendo a mesma fé que a gente vinha exercendo no Senhor, mas a gente vai ser gente muito mais madura, muito mais devotada ao Senhor, muito mais confiante na Tua provisão, muito mais próxima do Senhor, muito mais zelosos em ir à Tua presença constantemente e entregar cada um dos nossos sonhos e projetos nas Tuas mãos. É o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.